Está começando pela TV Câmara e pela Rádio Câmara mais um Brasil em Debate. Contagem regressiva para Rio+20, Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. Como a Câmara dos Deputados pretende contribuir para esse debate? Nós convidamos para responder essa pergunta o deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, eleito presidente da subcomissão da Rio+20 na Comissão de Educação e Cultura. Convidamos também o deputado Luiz Noé, do PSB Gaúcho, também muito envolvido com a temática. Agradeço muito a presença de ambos. Temos uma característica comum aqui, os dois são da Comissão de Educação e é sempre importante ressaltar que a questão do desenvolvimento sustentável tem uma ligação muito grande com a educação, né? Tão intensa quanto a questão do meio ambiente. Eu começo então perguntando ao senhor, deputado Pedro Czai, qual é o cronograma, o que se imagina para construir uma contribuição da Câmara a Rio+20, que começa em junho? Como a sociedade brasileira, a Câmara também não pode ficar de fora desse debate, cujo debate vai definir o futuro do Brasil e, de certa forma, do planeta. Por isso é uma grande oportunidade histórica para a sociedade brasileira, para as diferentes entidades fazer o debate e pensar junto a Rio+20. Portanto, vai ser um grande mutirão, um grande processo coletivo de debate. A Câmara, através da Comissão de Educação, que o Noé é relator e esse deputado é presidente dessa subcomissão, nós queremos contribuir num eixo específico, educação e meio ambiente. Qual a nossa contribuição para Rio+20 nessa relação entre conscientização, educação, valores, sustentabilidade, esses novos conceitos que devem ser incorporados na cultura social, no imaginário social e se transformar em ações, em práticas, em novas experiências de sustentabilidade nesse país e no planeta. Por isso é uma grande oportunidade que a Câmara, e por isso no cronograma, vai realizar no dia 22 agora de maio, o primeiro grande seminário, no dia todo aqui no Congresso Nacional, no espaço de formação aqui da Câmara, no CEFOR, para trazer os especialistas do Brasil para discutir qual a contribuição que a Câmara dos Deputados poderá dar para Rio+20 no que diz respeito à educação ambiental, educação e meio ambiente, uma grande contribuição para Rio+20 e para o planeta. Deputado Luiz Noé, o senhor como relator dessa subcomissão tem uma missão hercúlea, né? Porque é compatibilizar, buscar os consensos, as linhas comuns entre diversas correntes que existem aqui na Câmara, algumas delas inclusive conflitantes. Mas a percepção que o senhor tem agora, começando o trabalho, é que há mais consensos ou dissensos em relação à questão da sustentabilidade ambiental? Há um consenso pela parte daqueles que entendem o tema e vê como uma prioridade em termos de Brasil e de mundo. Agora nós temos na casa, é claro, reações contrárias, como foi a questão do Código Florestal, a própria questão do comportamento da sociedade brasileira. Há um desafio também dessa subcomissão de mudar um pouco esse comportamento, essa cultura. Como falava o deputado Pedro, esse sistema de trabalho, nós já estamos, quando é organizado o seminário, que esses especialistas tragam alguns pontos para ser colocado no relatório. Nós queremos ter um relatório que ele seja prático, que ele venha contribuir. Por exemplo, ter como 10 pontos prioritários, como os 10 eixos prioritários, que os especialistas entendem que, através da nossa Comissão de Educação, esta contribuição para a Rio+20 possa ser uma prática, através do sistema pedagógico, formal ou informal. Muitas vezes na questão da sala de aula, outras vezes nas próprias atividades que você faz com os jovens, com adultos, mas aquilo fundamentalmente é como sistema educacional. Quais são as práticas? Nós não estamos querendo, na subcomissão, discutir os bons exemplos ou as boas práticas, que nós temos várias no nosso país, mas sim como fazer para a nossa sociedade incorporar esse conceito de sustentabilidade e também reconhecer que o nosso país tem esse potencial, através da sustentabilidade ou desenvolvimento. E como fazer para desenvolver essas práticas, construir a sustentabilidade, que é um desafio. E algum desses tópicos que essa comissão quer deixar como herança, vamos dizer, a discussão e apresentar para a Rio+20. É o documento que a Câmara Federal está se propondo, a Comissão de Educação, na sua contribuição.
por isso a gente vai ouvir especialistas, trazer as informações, compilar essas informações e apresentar para o Rio Mais 20. Perfeito. Deputado Pedro Czai, a Rio Mais 20, né, 20 anos depois a gente retoma a ideia lá da Rio 92, um momento que foi seminal em boa medida, originário em boa medida para boas práticas, mas que muitas delas se perderam apenas na letra morta dos relatórios, né? Essa Rio Mais 20 acontece num contexto de crise econômica, em que muitos encaram com otimismo, porque podem empurrar a sociedade para uma nova economia, a economia verde. Outros encaram de maneira extremamente pessimista, porque vai fazer com que alguns se agarrem à forma velha de economia para tentar escapar da crise. Como é que o senhor encara esse momento? Como a Câmara pode contribuir para que a bifurcação a gente escolha o caminho certo? Eu acho que essa expressão de duas grandes contradições. As contradições, de um lado, da Rio Mais 20 até hoje, mostrando e demonstrando que o planeta tem várias experiências de países, de sociedades, de instituições. Avançamos no debate da sustentabilidade. Hoje é um debate cotidiano em escola, universidade, na sociedade. Está todo mundo discutindo meio ambiente, a sociedade se posiciona, a própria sociedade cobra de nós e questiona, e certamente critica a votação do Código Florestal aqui. E, por outro lado, muita coisa que tínhamos proposto a fazer na Rio Mais 20 anos atrás, nós não fizemos. Pega aí o aquecimento global, as mudanças climáticas, pega aí as experiências que cada país teria como meta e que não atingir. A segunda contradição é o que nós estamos vivendo agora. Se nós estávamos numa economia sustentável do ponto de vista econômico no mundo inteiro, principalmente a Europa, os países desenvolvidos, estava mais fácil discutir o quê? A sustentabilidade ambiental atrelado à questão econômica. Mas quem sabe isso que deve ser a principal oportunidade para nós. Porque este jeito de pensar as economias, elas também não têm sustentabilidade. A Europa destruiu todas as florestas, destruiu a biodiversidade e agora falta a sua riqueza. O Brasil tem a maior riqueza do planeta, tem que fazer disso um ativo, uma referência para o mundo, inclusive. E por isso que, economicamente, os países emergentes, e parece que é uma coisa óbvia, mas é os lugares do planeta onde tem maior biodiversidade também. Então, fazer dos países emergentes, como a China, como a Índia, como o Brasil, como outros países latino-americanos da Amazônia Legal, uma grande oportunidade. Então, a Rio Mais 20 tem que fazer a crítica ao passado, tem que fazer a crítica a essa forma de buscar a solução da crise, destruindo ainda mais a natureza, destruindo mais a sustentabilidade, portanto, transformando insustentável. É como na Grécia, vai pegar o dinheiro e pagar para banqueiro, vai continuar problema social e econômico ali na frente. É uma contradição. Na sustentabilidade também. Então, eu concluo dizendo que a Rio Mais 20 é a grande oportunidade de criar um ambiente favorável para a economia verde, para as construções de sustentabilidade, para a construção de uma consciência social planetária, que é aqui que nós vivemos. É aqui nesse planeta. E ele tem finitude. Ele não é infinito. Essa coisa de explorar infinitamente. Os recursos naturais têm finitude, o petróleo tem finitude, então nós temos que buscar as energias limpas, renováveis, substituir os fósseis, e parte do pré-sal deveria deixar lá como uma reserva estratégica. Outra parte que extrai tem que ser para ciência, tecnologia, educação, para construir sustentabilidade. E seria um absurdo nós ter o pré-sal e continuar o mesmo modelo de utilização dele. Tem que fazer dele, que a água, que é um lugar profundo, de 6, 7 mil metros de profundidade, tu extrai um petróleo, que é nobre nesse sentido, que seja utilizado para botar parte desse dinheiro em educação, ciência, tecnologia, sustentável. Esse é o grande desafio. Portanto, a crise e a não realização de algo que estava proposto na Rio Mais 20 e a crise atual econômica de alguns países é um ativo, é uma oportunidade de fazer desse limão uma boa limonada na Rio Mais 20. Pois é, deputado Luiz Noé, como aproveitar esse empurrão que a crise dá, que precisa mudar consciências nos governantes, nos atores das grandes empresas, mas precisa mudar a consciência também, minha, sua, do consumidor de modo geral, para ter uma nova cultura de consumo. Nós já tivemos avanço. O problema é que nós temos uma luta do mercado com a sustentabilidade. No mercado que não sabe utilizar a questão da sustentabilidade como bandeira. Não sabe nem para onde vai. Nem para onde vai. Te dou como exemplo. Hoje as pesquisas mostram que mais de 90% da população brasileira se preocupa com a questão do meio ambiente. Ela tem uma visão sobre esse assunto, meio ambiente, estabilidade, pode até não saber profundamente,
mas algo a preocupa na relação. E, principalmente, ela está tendo exemplo no seu dia a dia. Vai desde os grandes centros urbanos, com a sua poluição do ar, a poluição atmosférica, vai desde as cidades do interior, com seca, com problemas climáticos. Não há mais uma geração do passado que presencia. A nossa geração está presenciando as mudanças climáticas na atualidade. Isto leva a ter uma preocupação. Acredito que já há um avanço na sociedade quando discute esse tema. Por outro lado, você tem uma questão de mercado muito forte. Hoje, se você pegar as indústrias químicas, as indústrias do agrotóxico, por exemplo, elas são o 45º PIB mundial, ou seja, a quantidade de países que ganham menos dinheiro que essas empresas. E essas empresas elas têm um poder econômico de influenciar a decisão, as discussões, em qualquer parte, em qualquer cenário. Então nós temos também uma disputa de dois mundos. O mundo da preservação, da sustentabilidade e que pode crescer, se desenvolver explorando a sustentabilidade, e outro mundo, o mundo da guerra, o mundo do petróleo, o mundo da morte, que eu chamo. Então isto que é, nesse momento, a discussão de mercado muito forte. O que avançamos, embora muitas vezes não em práticas, é o conceito, a maneira como as pessoas vão mudando o seu comportamento e entendendo que é preciso cuidar do seu meio ambiente. E este desafio que nós chegamos com o desafio grande, a Rio+20, é manter esse conceito e principalmente, acho que a Rio+20 vem para afirmar agora o que aconteceu com o Código Florestal, que o nosso país é um exemplo que precisa ser cuidado. A sua biodiversidade, a sua riqueza energética baseada na própria natureza, nossas fontes alternativas, pode servir de exemplo para o mundo. Dessas duas concepções eu acho importante, mas principalmente que a nossa população já está tendo essa consciência. O povo brasileiro já está sentindo que é preciso mudar. Cabe a nós mostrar o que fazer e quais são os caminhos, por isso, essa questão da educação. Deputado Pedro Kizai, pegando esse gancho que já foi colocado pelo deputado Luiz Noé, que nós temos algumas vantagens comparativas em relação ao restante do mundo. Nós temos aí alguns créditos, inclusive, em virtude do uso majoritário de energia hidrelétrica, da conservação que existe das nossas florestas, apesar de ainda um desmate preocupante, vários outros elementos, como sermos campeões em reciclagem de alguns materiais, como é o caso do alumínio. Apesar desse crédito, no ritmo que nós estamos, corremos o risco de sermos ultrapassados por outras economias que estão, digamos assim, encarando o problema de maneira mais séria, mais centrada, até mais ousada? Eu acho que a China está vivendo uma grande contradição. Ao mesmo tempo que está utilizando muito carvão, mineral, sim, fóssil, por outro lado, é o país que mais investe. No ano passado investiu 54 bilhões de dólares em perspectiva renovável ambiental. Está construindo uma Itaipu de energia solar. Sim. Né? Então, se nós pegarmos o Brasil, mais do que velocidades, eu gostaria que todos os países tentassem passar o Brasil. Essa seria a primeira grande conquista da Rio+20. Né? Seria muito bom. Segundo, o Brasil continuar caminhando para a sustentabilidade energética, não só de hidroeletricidade, mas energia solar, que temos de graça. Somos um dos países que tem a maior quantidade de sol do mundo, nesse território brasileiro. Nós temos um inventário riquíssimo de ventos que poderemos se transformar num grande produtor de energia eólica, como o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Ceará e alguns estados do Nordeste. E temos, de outro lado, a possibilidade da biomassa, não só da cana produzir energia elétrica, mas outras formas de energia da biomassa, resíduos sólidos, como dejetos de suínos e tantas outras formas. Então, nós temos um potencial do Brasil com a biodiversidade de floresta. Essa visão produtivista, pragmatista, imediatista de um grupo de ruralistas aqui dentro e na sociedade brasileira é que destrói a sustentabilidade. Nós temos a riqueza da biodiversidade. Se nós temos a floresta, tem que fazer daquilo fármacos, remédio, temos que fazer na área de cosmético, na área da biotecnologia, ciências, tecnologia, sustentabilidade, produzir e viver bem. Então, esse é o grande conceito que a Rio+20 precisa avançar, com a mudança de padrões de produção e de consumo. Aí não adianta só reduzir consumo de energia, tem que mudar os padrões de produção, tem que mudar os padrões de consumo, porque senão o planeta é insustentável. Se nós botar o consumidor de classe média alta dos Estados Unidos para o mundo inteiro,
esse planeta vai à falência. Precisamos de 6 quebra. planetas. 6 planetas, então não tem mais sustentabilidade. Essa forma de produzir os bens materiais, milhares e milhares de quilômetros, levando a maior parte das coisas, das mercadorias. Você precisa começar também a desenvolver o local, produzir energia local, produzir o alimento local, produzir descentralização. Por isso que eu sou um grande defensor das ferrovias no Brasil, porque tu descentraliza a indústria, tu descentraliza a produção, tu descentraliza a população também, não só por rodovias, mas por ferrovias, hidrovias, tu integra o Brasil. Então nós temos que casar um modelo de desenvolvimento econômico, de inclusão social, de distribuição de renda. Segundo, aproveitar esse ativo que para alguns tem que desmatar para botar 2, 3 vacas lá no pasto. Não, a biodiversidade é a riqueza nossa. É o futuro do planeta, é o futuro do Brasil, inclusive, econômica e socialmente. Então, quando eu falo a Rio+20, e acho que o conceito aqui de educação e meio ambiente é discutir a preservação ambiental, de um lado, a questão ambiental fundamental nesse país. Tem estiagem na nossa região a cada quase ano, né? Tem em outros lugares, tem enchente. Em Santa Catarina nós viemos em 2008. Estiagem de um lado, enchente de outro, com 100 e poucos mortos. Então, nós vivemos essa contradição hoje. Tem que dar a resposta agora. Não é só essa ideia de futuras gerações. Vamos ensinar os jovens para a futura geração. Não, as mudanças climáticas já estamos sofrendo de 150, 200 anos atrás. Da Revolução Industrial, fóssil, da era do petróleo, da era fóssil. Nós estamos já vivendo agora as consequências. Então, nós temos que dar a resposta agora. Segundo, que tipo de resposta? Resposta de políticas públicas, resposta da sociedade civil organizada e resposta do cidadão, da cidadania, do sujeito, da pessoa, do pai, da mãe, do filho, dentro de casa, na sociedade. Porque o que nós estamos produzindo de lixo, o que nós estamos produzindo de lixo hoje, o que nós estamos produzindo de insustentabilidade, precisa recolocar novos padrões de produção e de consumo. Porque, eu vou dar um exemplo, às vezes, tu tem determinados tipos de produto que cada vez em menor embalagem, com cada vez mais distância. Energeticamente, às vezes, é insustentável. Eu, às vezes, produzo 1 quilo de batata, tá? Que custa R$2 de um agricultor, ou compro por R$50 1 quilo de batata em 50 gramas para cada um, que não é, às vezes, nem é batata. Que nem, às vezes, é batata. Às vezes, tem um monte de porcaria e lixo lá. Então, acho que tem que discutir o consumo e sustentabilidade. Consumo e meio ambiente, consumo e a vida da pessoa. Tem que estar com novos padrões. E aí que eu acho que a Rio+20 pode fazer. Não só em políticas públicas, em política dos presidentes, das presidentas tomar decisão, mas a sociedade tem que tomar decisão. E tem que se indignar eticamente com esse pragmatismo, tá? Que está se colocando, produtivismo, que pode produzir a qualquer custo, porque ninguém vai pagar a conta. O povo vai pagar a conta, a sociedade vai pagar a conta, o planeta vai pagar a conta. Não tem mais, a ciência já nos deu elemento suficiente para dizer, ou nós recolocamos os padrões de produção e de consumo, e a sociedade se coloca também em isso. Eu acho que essa é a grande contribuição, né? Não é aqui da nossa comissão, educação ambiental, conscientização da sociedade para você mudar hábitos. Mudar hábitos. Ninguém mais agora. Tu produz o lixo e tu põe o lixo onde? Tu jogava fora, nós temos a tradição, tu jogava pela janela e ia embora. Agora, o lixo que vai para o mar, vai para o rio, vai para o mar. Quem está comendo? Os peixes. E quem está pescando os peixes? O homem. Quem é que está comendo o peixe? Os homens. E já tem metal pesado no interior do organismo dos peixes. E aí tem gente com câncer não sabendo por quê. Preços, inclusive, que a gente vai pagar e nem sabe quando. É isso. Né? E já paga, basta você pegar hoje a quantidade de câncer em bexiga, a questão do fígado. Bom, a série de debate médico... A nossa região, e da minha região de Oeste Santa Catarina, tem incidência de câncer igual à Oceania e à Austrália, que é as maiores do mundo. Dentro do Brasil, a maior incidência de câncer no Noroeste, Rio Grande do Sul, Oeste de Santa Catarina. Tem que perguntar por quê? Então, não dá essa coisa, não é distante cuidar do meio ambiente. É distante, não, é uma coisa de ambientalista. Não, a sustentabilidade econômica, social e ambiental. Eu acho que esse é o grande nó. É essa conexão com a realidade, né, com o cotidiano, que talvez o componente educação, os dois, repito, são da Comissão de Educação, tenha mais relação com a questão ambiental. E nesse sentido, eu acredito que esse seja o foco fundamental do seminário que, como os senhores já disseram, os senhores estão organizando para, digamos assim, servir de base para a contribuição da Câmara aos debates da Rio+20. Queria que o senhor resumisse esse foco
educacional da questão ambiental, deputado Luiz Noé? O sentido é a mudança de comportamento. Nós tivemos a cultura educacional do extrativismo. Acho que extrair, que a natureza é infinita. Quando a Comissão de Educação se propõe a fazer isso, é esta mudança de comportamento. Por que mudança de comportamento? Você vai ter a necessidade de continuar consumindo energia. A família ou a pessoa, ela raramente vai mudar seus hábitos de consumo de energia, seja qual for, se é o combustível, se é a energia elétrica. Agora, esta mudança de qual energia, como que vamos produzir, qual é a capacidade que nós temos de produzir o nosso país e o mundo, que é a mudança do comportamento, não da necessidade. Porque a necessidade do ser humano, depois que acostuma, é com o bem, ele raramente troca. Ele não vai deixar, por exemplo, de usar o controle remoto que precisa de energia para levantar até a televisão, apertar o botão. Então são culturas, são sistemas que a população, o cidadão vai tendo. Agora, o que gera isso, que é um debate importante. E principalmente, o interessante é que nós temos como fazer. Então, o problema está conosco e nós temos a capacidade de achar a solução. Se nós precisamos de combustíveis, muito bem, nós temos várias outras alternativas além do combustíveis fósseis. O problema é que se nós não tivéssemos outras fontes de combustíveis, por exemplo. E assim esse debate hoje, no sistema que a gente vive. A gente tem capacidade de produzir com sustentabilidade. Ou, dentro da sustentabilidade, achar o que nós precisamos de produção. Não existe isso. Agora, só para concluir, deputado Luiz Noé, porque o nosso tempo já, infelizmente, já acabou. O tema não acabou, o que acabou foi o tempo. A educação também reflete em melhores eleitores que elegem governantes mais comprometidos com essa questão. Né? Sem dúvida. Por exemplo, hoje o governante preocupado com questões locais, a questão do resíduo sólido, a questão da poluição na própria cidade, a questão do esgoto tratado, não vamos desde o município até o governo do estado e o governo federal. Mas na prática do dia a dia das suas lideranças, esse conceito, esse comportamento em sala de aula vai levar a uma reflexão maior do comportamento e das novas práticas. Bom, perfeito. Eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez a participação do deputado Pedro Kizai, PT de Santa Catarina, deputado Luiz Noé, PSB do Rio Grande do Sul, respectivamente, presidente e relator dessa subcomissão que vai construir um conjunto de contribuições na Câmara dos Deputados para o debate da Rio+20, que esperamos resulte em resultados mais práticos do que foi a Rio 92, apesar de ter sido, sem dúvida, um grande momento da humanidade. Mais uma vez, muitíssimo obrigado a ambos e obrigado a você que nos acompanhou pela TV Câmara, pela Rádio Câmara. Até um próximo Brasil em Debate.